Quando perguntarem que rádio você ouve, responda a que faz a diferença. Rádio Esplendor. Agora, no seu rádio. Esplendor Entrevista, um bate-papo animado e descontraído que você ouve aqui na sua rádio web Esplendor. A pandemia aumentou e muito a ansiedade das pessoas. Com isso, a compulsão por compras também cresceu. Uma boa promoção é tentadora, mas preste atenção nessas dicas de consumo consciente. Faça uma lista de itens que você precisa para não comprar por impulso. Sempre pesquise os preços em outros lugares e prefira marcas locais, apoiando empresas pequenas e sustentáveis. Suas compras não devem causar dor de cabeça. Conheça alguns direitos que protegem o consumidor. Comprou pela internet? Você tem 7 dias depois de receber o produto para desistir, sem custo. Se a entrega atrasar, a loja tem que resolver. E na hora de pagar, saiba que não existe um valor mínimo para compras no cartão. Se precisar, acione o Procon da sua cidade. E começa agora mais um Esplendor Entrevista. Eu sou Daniel Ribeiro e no programa de hoje vamos falar sobre o Dia do Consumidor. O Dia Mundial dos Direitos do Consumidor é uma das melhores datas para lembrar as empresas e principalmente a quem compra os seus direitos e deveres. Além disso, este 15 de março de 2021 é um Dia do Consumidor diferente, pois marca a consolidação das compras pela internet e do delivery, uma forma diferenciada, da qual muitos ainda não estavam habituados a comprar ou vender. E para conversar com a gente, convidamos mais uma vez o advogado William Rocha, especialista em proteção de dados e privacidade, doutorando em ciências jurídicas. Primeiramente, queria já de cara te agradecer mais uma vez por ter aceito aqui o nosso convite de estar aqui com a gente. Seja bem-vindo a este bate-papo, William Rocha. Olá, Daniel, tudo bem? Boa noite a todos. Estamos aqui para falar uma data comemorativa do consumidor. E aproveitando, já que você mencionou, né, nós estamos vivendo uma nova era, eu acho que pós-pandemia, em que os serviços por meio digitais têm sido muito valorizados, né? Sim. O delivery que você mencionou, o comércio eletrônico, até a telemedicina, as transações eletrônicas, e o consumidor fica cada vez mais vulnerável também. Se não é tecnologia, é muitas situações que acontecem no mercado de consumo. Vamos lá, o que tem para mim? É isso aí. Na prática, William, o que é o Dia do Consumidor? Daniel, o Dia do Consumidor ele tem um fato histórico. Ele, na verdade, é o país mais consumista do planeta, que é os Estados Unidos, né? Não em quantidade seria a China, mas assim, é o país que mais consome e criou essa cultura do consumo. Na década de 60, logo lá no início, foi em 1962, teve um grande impacto na economia americana, um início de boicote, que para as novas gerações não sabem muito o que é isso, né? O boicote, porque hoje em dia se falam em cancelamento e outras coisas, mas é mais ou menos isso, a mesma coisa. Só que naquela época não tinha internet e o boicote ele era realizado de porta a porta. E um advogado americano que sempre concorreu à presidência dos Estados Unidos iniciou uma listagem percorrendo vários estados americanos propondo boicote às empresas que não respeitavam o consumidor. E isso era a indústria automobilística, a indústria de medicamentos, a indústria de alimentos. E isso gerou um impacto muito grande porque o boicote gerou um efeito na economia. A ponto do governo americano, através do seu presidente na época, que era o John Kennedy, fez um pronunciamento perante o Congresso americano, isso foi em 15 de março de 1962. E ele se pronunciou lá dizendo que os consumidores, todos eram consumidores, inclusive aqueles que não estavam, num determinado momento, atuando como fornecedores. E é uma pura verdade. Aí ele relacionou pelo menos 4 direitos do consumidor, que é o direito à informação, o direito de ser ouvido, o direito de ter um produto com qualidade, né? Mais outro direito também, que eu não me recordo, mas esses direitos básicos, como a informação, o direito de ser ouvido, eles acabaram influenciando uma resolução da ONU, isso também nos anos 60, mas foi logo após esse discurso, e que orientou todos os países do mundo, signatários das Nações Unidas, a iniciarem legislações de proteção ao consumidor. Mas o Dia do Consumidor ficou conhecido justamente por causa desse discurso no dia 15 de março de 1962. E o direito do consumidor veio evoluindo desde essa criação aí dessas... Em alguns países, Daniel, o direito do consumidor ele faz parte da cultura de respeito e de ética empresarial, né?
se você afirma que comprou algum produto num estabelecimento e você volta para reclamar, faz parte da cultura de alguns países reconhecer que a reclamação ela não deveria ocorrer, então ocorre a troca de produtos ou mercadoria. Mas em muitos países do mundo isso não ocorre. E após essa cultura progressiva que teve nos Estados Unidos, né, de você propagar os direitos dos consumidores e de muitos países começarem a editar leis, aqui no Brasil a gente ainda estava num regime um pouquinho mais fechado no início dos anos 60, mas logo após a Constituição de 88, né, a Constituição de 88 ela foi uma Constituição que abriu muito o sistema pró-cidadão e criou algumas garantias. Uma delas é trazer a defesa do consumidor como uma obrigação do Estado. Só que mesmo antes da Constituição, o Brasil já tinha leis que protegiam o consumidor, como a Lei Delegada número 4, que era uma lei muito antiga, né, que ela protegia o consumidor em caso de desabastecimento, permitindo que o Poder Executivo confiscasse bens e oferecesse ao mercado. A Lei de Economia Popular, que obrigava, por exemplo, o feirante a vender o que estava anunciado, a não ter fraude de pesos. As leis que tratavam de pesos e medidas também, que davam garantias ao consumidor. Só que o Código de Defesa do Consumidor, ele trouxe uma evolução, né? Ele trouxe vários outros fundamentos, como, por exemplo, inversão do ônus da prova, várias garantias, a responsabilidade objetiva do fornecedor é que, no caso, o consumidor não precisaria provar que ocorreu culpa, bastava ele provar que tinha uma relação, coisa que em muitos países já acontece, né? Bastava o consumidor reclamar que ele tinha o reconhecimento do direito. E nós evoluímos então para o Código de Defesa do Consumidor, ele na verdade foi, a lei é 8.078, de 11 de setembro de 1990, mas só entrou em vigor em março do ano seguinte, né, de 91. Então a gente está aí com o Código de Defesa do Consumidor, comemorando aniversário também, e a cultura brasileira melhorou bastante depois que o Código de Defesa do Consumidor influenciou na economia. Quando ele foi criado lá atrás, acho que ele nem previa venda pela internet e tal. E até que ponto o código protege a quem compra pela internet? Ou foram feitas algumas... Bem lembrado, Daniel, porque assim, em 1990 não existia internet. A internet ficou popularizada, não existia internet como conhecemos hoje. A internet ficou popularizada de 94, 95 para cá, e que começaram a ter aquelas mensagens instantâneas, as pessoas participavam de grupos, né, de comunicação, e não tinha comércio eletrônico. Então, o Código de Defesa do Consumidor, até hoje, não prevê nada sobre a internet. Tem um projeto de lei tramitando já há um certo tempo e que trata dos direitos do consumidor para a internet. No entanto, a legislação foi tão bem feita, inspirada em tantas situações modernas, que um artigo foi previsto no Código de Defesa do Consumidor, o artigo 49, e que ele trata do direito de arrependimento, da desistência feita fora, das compras feitas fora do estabelecimento. Então, no caso do consumidor, mesmo não tendo internet, na época eram as compras feitas por catálogo, como empresas, como, não me recordo aqui, também não vou falhar com os nomes, mas acho que Hermes, isso. A Hermes vendia os catálogos e as pessoas compravam, às vezes levavam semanas para receber. Quando recebia mercadoria, não era bem aquilo que imaginavam. Por exemplo, jaqueta de couro que não era de couro, ou um produto que tinha um tamanho e na verdade não era aquele. E ficava difícil você efetuar a troca. Então, como tinha muita reclamação sobre essas compras por catálogo e compras por telefone, o Código de Defesa do Consumidor deixou um artigo previsto para o arrependimento, garantindo que a pessoa poderia se arrepender em 2 momentos. Ou quando efetuava a contratação à distância, olha, pode mandar vir, não sei o quê, ou quando recebia. E hoje, esse artigo ele caiu como uma luva quando começou a ter o comércio eletrônico, porque até hoje ele é praticado para desistência e reflexão nas compras feitas fora do estabelecimento. E no momento de pandemia, vale a pena mencionar aqui, como houve um abalo no direito, muita gente ficou desestabilizado, pessoas perdendo emprego, e o comércio eletrônico cresceu muito durante a pandemia, teve uma sustação dos efeitos desse artigo 49 para as compras feitas de medicamento e alimento. Então, o consumidor não poderia reclamar ou se arrepender se comprasse medicamento ou alimento, porque era para não inferiorizar ou fragilizar o setor de delivery desses tipos de produtos. Mas essa norma caiu em outubro do ano passado. Tá certo. E quais foram as principais conquistas dos consumidores nesses anos com o Código de Defesa do Consumidor? O consumidor ele passou a ser muito valorizado, muito empoderado. Primeiro, houve uma proliferação de juizados, eles ganharam muita força para proteger o consumidor. Em várias localidades no país todo, a justiça saiu dos tribunais e ela foi para as regiões administrativas e bairros ou universidades.
e instalou juizados de pequenas causas. A proliferação de PROCON, nós temos hoje PROCONs em quase todos os estados, em quase todos os municípios, então temos, assim, em quantitativo, quase 5 mil PROCONs espalhados. Temos um Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, que é através da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, ligado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, e que a doutora Juliana, que está lá agora como secretária nacional, ela coordena todo o sistema de todos os PROCONs no país inteiro. E o Sistema Nacional, ele envolve inclusive uma rede de comunicação com as agências reguladoras, Banco Central. Então, o consumidor hoje ele tem uma rede de proteção bem maior. Surgiram delegacias de proteção ao consumidor. Aqui no Rio de Janeiro nós temos uma que fica na cidade da polícia. Ela tem competência extradistrital, então ela tem competência para o estado inteiro. Nós temos Ministério Público, defensorias, são especializadas na defesa do consumidor. Hoje também temos o sistema de reclamação eletrônica virtual, o PROCON do Rio de Janeiro, tanto municipal quanto estadual, e PROCON de vários lugares do país atendem pela internet, fazem reclamação. E tem um sistema nacional que se chama consumidor.gov.br, que o indivíduo pode fazer reclamação pela plataforma, e a solução das questões costuma ser feita em 24 a 72 horas, mais ou menos. De que forma o consumidor pode se resguardar nas compras feitas pela rede e quais documentos servem como prova? As compras feitas pela internet, primeiro ponto, não seria assim ter cuidado com documentos nem nada, mas já ter uma preocupação básica sobre a credibilidade do site que você está entrando. Muitos consumidores têm se queixado de golpes praticados na internet porque eles olham, na verdade, a aparência do site, mas esquecem de olhar o endereço eletrônico, né? Porque se o endereço eletrônico estiver .com, por exemplo, ou .com/br, ele não é com domínio registrado aqui no Brasil. Hoje, o público leigo, ele não presta atenção nisso, ele vai direto ver o site, está em português, e ele continua efetuando as compras. Muitos desses sites coletam dados, recebem o número do cartão de crédito, debitam a compra e não fazem a entrega. O Código de Defesa do Consumidor, ele obriga todos os sites, e no caso essa obrigação é para os sites que são registrados no Brasil, a terem o endereço, o telefone e o CNPJ, que é para garantir ao consumidor, inclusive, uma reclamação posterior. Mas muitas das compras que são feitas hoje, por exemplo, no período de pandemia, as pessoas têm comprado máscaras ou artigos de proteção, saúde, os famosos equipamentos de proteção, né, EPIs, acabam comprando pela internet e muitas vezes são surpreendidos com empresas que estão fora do país, na China, Coreia, ou então até mesmo Estados Unidos, e acabam não entregando a mercadoria. Então, a primeira observação é ver a origem do site, se o site está registrado no Brasil ou não. Se estiver registrado no Brasil, que tenha pelo menos os telefones, e-mails e o endereço para contato. Antes de efetuar a compra, teste para saber se o telefone existe e se é mesmo da empresa. Sim, cuidado. Aí, após isso, evite utilizar as compras feitas por cartão de crédito. Se puder fazer ou pelos aplicativos de pagamento, como tem vários, utilizando banco digital, como PayPal, ou coisas parecidas, ou então, se tiver a possibilidade, usar o cartão de crédito digital, porque ele só fica registrado para aquela compra. A outra opção é dar preferência para as compras feitas por boleto, que aí você pode verificar realmente a procedência e por acaso, se perceber que o site não é idôneo, você cancelar a compra. Muitas empresas, quando eu preciso reclamar, ela, pela internet, ou ela tem um chat, ou ela tem um call center para resolver os problemas assim. Um canal de comunicação não deveria resolver todos os problemas do consumidor? Que nem sempre é assim, às vezes eu não consigo. Como é que eu fico amparado? Eu concordo com você plenamente. O que acontece dependendo do segmento, as empresas são obrigadas a ter um saque. Por exemplo, as empresas que são concessionárias de serviços públicos ou serviços autorizados a funcionar pelo governo federal, são obrigadas a ter um saque, como, por exemplo, uma empresa aérea, uma empresa rodoviária interestadual, um banco, uma empresa de seguros, um plano de saúde, são obrigados a ter saque porque o governo federal editou um decreto e que esse decreto estipula como é que funcionaria o saque para determinados segmentos. Mas, por exemplo, farmácia, ótica, supermercados, não são obrigados a ter um saque. Mas quando eles praticam comércio eletrônico, quando eles praticam, quer dizer, no caso do salão de beleza, não, mas a farmácia sim pratica, o mercado também, deveria proporcionar um serviço de atendimento ao cliente, porque ocorrem muitas reclamações. Se o mesmo canal que foi usado para compra, ele pode ser usado para reclamação. Exato. Pode ser dirigido para outro atendente, não tem problema. Porque as empresas hoje, para elas sobreviverem no mercado,
altamente competitivo, deve valorizar o consumidor. E aquele consumidor que dá retorno, Daniel, é um consumidor muito importante, porque ele pode estar ligando para reclamar, mas ele liga às vezes para dar um feedback sobre os procedimentos, por exemplo, a pizza que veio toda torta, o hambúrguer que veio faltando alguma coisa. Então, algumas empresas não gostam de ouvir reclamação. O setor hoteleiro às vezes pede para você chegar lá no aplicativo e desmarcar a reclamação, mas é importante a gente, às vezes, usar essa reclamação como um degrau de melhoria e de qualidade contínua também. Sim. Então, oferecer um serviço de atendimento ao cliente, ao consumidor, é muito importante para as empresas investirem nisso, sim. Recentemente, recebemos uma queixa de uma usuária informando ter comprado diária de hotel, mas quando chegou lá, as fotos não correspondiam às do site. Ela pode processar o site, processa o hotel, como é que faz? Sei lá. Como é que pode processar os dois. Tem casos de aplicativos, que a foto acho que era da inauguração, sabe? Aqui. Nossa. Eu posso te contar um caso pior. Tem um aplicativo que utiliza as aquisições de imóveis de particulares, né, que inclusive compete com os hotéis, que algumas pessoas divulgam fotos não reais ou simplesmente exageradas, né? Teve um caso de uma foto de uma casa que o indivíduo tirou foto do espelho d'água da piscina, projetando a casa. Só que a piscina era uma piscina daquelas piscina tipo Tony, com plástico e tudo, e ele ocultou essa informação. Então dá a impressão de que você está alugando uma casa que tem uma piscina instalada, bonita e tal, e quando você chega lá a foto não é aquela, ou seja, é uma ilusão. Sim. Ou que a gente chama aquela questão de enganar o consumidor, né? De você oferecer. Isso é publicidade enganosa. E no caso dos hotéis, que trabalham com redes de facilitadoras ou intermediárias, tipo hotéis.com, decolar.com, isso vale para o setor aéreo, para o setor de viagem, setor hoteleiro, existe a solidariedade. O indivíduo que propagou aquela informação, ele se torna responsável com aquele que deixou ser propagada. Então, se a empresa não quer que seja utilizado o site intermediário, ela tem que justamente notificar esse site para não continuar fornecendo essas informações. E aí é sempre bom, então, fotografar tudo que viu, tudo que achou, e comparar com o que está no site lá, também imprimir aquilo tudo, para que eles podem mudar de repente, atualizar, e aí a pessoa não fica calçarreada. Embora o consumidor ele tenha várias prerrogativas no código, como, por exemplo, inversão do ônus da prova e vários outros mecanismos, o judiciário sempre valoriza essas provas produzidas, né? Então, colocar, por exemplo, dar um print na tela do site, qual foi a publicidade que formou, porque tem um ponto interessante, Daniel. A publicidade, ela vincula a oferta. Então, o consumidor, se ele teve uma divulgação sobre, por exemplo, preço, a localização, ou qualitativos, né? Venha para cá, é o melhor lugar de Búzios, pertinho da praia tal. Ele, quando falou pertinho, ele deu a entender de que era realmente menos de 500 metros. Aí o indivíduo chega lá, o pertinho é 5 quilômetros. Aí ele fala assim, não, então não é tão pertinho. Mas as expressões que são enganosas, o consumidor, inclusive, ele imprime essas informações e vai processar o anunciante e o fornecedor. Você está ouvindo o Splendor Entrevista e no programa de hoje estamos conversando com William Rocha, especialista em proteção de dados, sobre o Dia do Consumidor, comemorado dia 15 de março. William, como é que está o perfil do consumidor com a pandemia? Daniel, a pandemia acho que mudou o perfil de muita gente, né? Nós temos consumidores que são muito desconfiados e que não utilizavam comércio eletrônico, internet banking e outras tecnologias, mas hoje a pandemia forçou muita gente a utilizar tecnologia. Então, pessoas que não acessavam, não compravam nada pela internet, passaram a comprar e confiar. Aumentou o número de golpes feitos pela internet, por aplicativos também, porque um grande público que não estava acostumado com tecnologia acabou entrando e erra, é muitas vezes induzido a erro também. E aqueles casos também que hoje a gente percebe, né, na rua, movimento de aplicativos de entrega, né, como é que aumentou os delivery de alimentos. Então as pessoas hoje em dia já não vão mais ao restaurante, mas pedem em casa também. O perfil do consumidor também se tornou mais exigente. Então hoje, como a gente tem que entrar em contato por meio virtual, às vezes os aplicativos de compra também de alimentos, a gente vai lá e vai registrar reclamação. Então o consumidor hoje, ele está mais exigente e mais atualizado com a tecnologia também, que proporciona essa facilidade. Aproveitando o potencial econômico desse período, então, lojas físicas e online oferecem diversas promoções e ofertas durante toda a semana do Dia do Consumidor para frente. O que o consumidor deve ficar atento nessas promoções? Vamos falar sobre duas datas, né? A da semana do consumidor
E também lá no final do ano, quando tem a famosa Black Friday. Sim. Os órgãos de defesa do consumidor, eles costumam monitorar os preços nas 2 a 3 semanas prévias a essas datas, porque o comércio muitas vezes diz que está fazendo uma promoção, só que o preço anterior era igual. Então eu já vi casos, às vezes, de descer centavos e falar assim, olha, oportunidade única, tal, baixou. E às vezes o preço é tão insignificante, mas ilude o consumidor também. Agora tem casos que o consumidor, às vezes, realmente está levando vantagem. Como, por exemplo, olha, diminuir o número de parcelas e dar um desconto maior, às vezes dá só naquele dia. O próprio dia do consumidor é um dia de muitos descontos, mas o consumidor tem que ficar atento, porque geralmente esses eventos, essas festas como Páscoa, Dia dos Namorados, Dia das Mães, Dia das Crianças, são festas que mexem um pouquinho com a apelação, né? E agora o consumidor fica parecendo que ele é o dono da situação, então oferecem descontos, só que ele vai olhar o preço anterior era o mesmo, então não tem desconto nenhum, por enganação. Você chegou a citar ali mais atrás, no começo da entrevista, sobre o site consumidor.gov.br, que é um serviço público e gratuito, que permite a interlocução direta entre consumidores, empresas, para essa solução alternativa de conflitos de consumo, e também é considerado acho que uma grande conquista do Ministério da Justiça e da Cidadania. Mas qual é o grande diferencial dessa ferramenta e se ela pode ou vai substituir o PROCON? É interessante, essa ferramenta, quando começou a ser organizada, ela se tornou referência até no Mercosul para ser praticada entre os turistas, né, que transitam entre os países do bloco para utilizar. Mesmo sendo uma ferramenta brasileira, ela está sendo propagada para ser usada no Mercosul. A tendência, e o Judiciário inclusive já passou a exigir isso, né, que o consumidor utilize cada vez mais as plataformas de reclamação antes de entrar no Judiciário. Sim. Então, provavelmente no futuro, não vai ter mais aquele atendimento físico no balcão da pessoa que chega com um produto que está deteriorado, que quer trocar, aquele desgaste de ter que ficar na fila esperando senha. Hoje em dia, inclusive, tem sido muito estimulada a utilização das plataformas. Os PROCONs, quando não tem atendimento virtual, já direcionam, inclusive, para essa plataforma. Como você mencionou, é uma plataforma pública, e a gente também tem a divulgação de plataformas privadas que também têm tido êxito nas reclamações do consumidor, como é o caso do Reclame Aqui, me parece. Reclame Aqui. O Reclame Aqui é um site privado, mas que fica registrado lá as reclamações. Qual a diferença de um para o outro? É que na área empresarial a reclamação é feita e as empresas até que tem um setor de marketing ativo e que fica procurando reclamações, vai lá e faz uma resposta. Hoje em dia até por rede social tem sido feitas reclamações de consumidores, ou pelo Instagram ou pelo Facebook também. Mas no caso do consumidor.gov tem um lado positivo para o consumidor. Ele é gerenciado e abastecido com informações pelo Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. São PROCONs e defensorias públicas que atuam com as informações. Então, se é uma empresa que está registrada lá não atende o consumidor, ela passa a ser monitorada com outros olhos, inclusive abrindo até um processo de investigação sobre a conduta da empresa. Então, vamos imaginar que vários consumidores reclamam de uma determinada empresa aérea ou dos Correios, por exemplo. Fica registrado lá o quantitativo, o monitoramento passa a chamar a atenção, então o próprio poder público já inaugura um procedimento de investigação contra essas empresas. Já no Reclame Aqui não pode ter autuação, porque a empresa é uma empresa do setor privado, o que ela mais faz é dar uma divulgação e uma tentativa de conciliação. Então o consumidor, nesse ponto, tem que escolher melhor as ferramentas dependendo do tipo de reclamação que ele vai fazer. Qual é a diferença, então, entre eu fazer uma reclamação no PROCON ou procurar um juizado de pequenas causas? Assim, o PROCON tem a mesma poder que o tribunal ou não? Ou é uma esfera anterior? Na verdade, as esferas, uma está dentro do Poder Executivo, né, que o PROCON é ligado geralmente aos governos estaduais e municipais, ligado a alguma secretaria, ou de defesa do consumidor, ou de cidadania, ou desenvolvimento econômico, dependendo do estado. No município é a mesma coisa, e ele atua com poder de polícia para fiscalizar, autuar as empresas que não estão dando preço correto, ou então estão descumprindo o código em diversos outros dispositivos. Agora, no caso dos juizados especiais, é ligado ao Poder Judiciário e tem um efeito de composição, né, do conflito, e muitas vezes até condenar em danos morais. Então, às vezes o consumidor confunde, ele vai no PROCON e ele quer danos morais. Só quem pode conceder os danos morais é o juiz. E no caso do PROCON, o PROCON não pode obrigar a devolução do dinheiro. O que o PROCON pode fazer
intermediar na solução do conflito para que não haja uma reclamação no judiciário. Então, muitas vezes o consumidor até sai satisfeito com a composição do PROCON e não recorre mais ao judiciário. Hoje tem sido muito orientado que o consumidor, antes de ir ao judiciário, passe no PROCON primeiro, porque ele já levanta uma prova a favor dele. E o fornecedor, pelo menos que tentou solucionar. Tentar esvaziar um pouquinho o judiciário, né? Porque o judiciário começa a ficar sobrecarregado e os PROCONs podem muitas vezes solucionar as questões. Você mais no início da nossa conversa também comentou sobre os cuidados que a gente deve ter antes de comprar, tipo um cartão virtual ou checar o site e tal. O que mais a gente pode ter que prestar atenção antes de fazer uma compra na internet? Assim? Eu tenho reparado, só a título de curiosidade, por exemplo, que antigamente eu ia nas Americanas ou na Magazine Luiza e aí eu comprava alguma coisa e quem estava me vendendo era a Magazine Luiza. Hoje não, hoje já aparece um cara lá que vendido aí é uma pessoa que está usando o site da Magazine Luiza ou da Americana.com ou mesmo das Casas Bahia, não sei o quê, para fazer aquela venda. Não é a Casa Bahia, apesar de ser o site das Casas Bahia, mas é uma outra pessoa que vai fazer essa venda. Que outros cuidados eu devo ter também para fazer essa compra? Nesse caso é uma venda de parceria. Essas grandes lojas de departamento, elas abriram a sua infraestrutura para pequenos fornecedores. No período da pandemia, inclusive, Magazine Luiza ofereceu aos pequenos fornecedores que não tinham ainda um know-how de comércio eletrônico a utilizar as plataformas. Americanas.com, Magazine Luiza e tantos outros sites que têm já uma experiência de longa data com relação ao comércio eletrônico, eles passaram a disponibilizar esses espaços, né? E eles chamam de empresa parceira. Aí, só que o que acontece? Muitas vezes, quando tem uma compra, a empresa parceira, que ela não cumpre, você pode solidarizar o parceiro do portal, como o caso da Americana. Vamos imaginar que o Zé das Couves está vendendo uma impressora pelo portal da Americanas. A Americanas é solidariamente responsável com o não cumprimento dessa obrigação que o Zé das Couves deixou de cumprir lá, ele não entregou. Então, isso, com a defesa do consumidor, ele protege o consumidor em todas essas hipóteses que existe hospedagem, né? Por exemplo, o hotel que de repente organiza um passeio, o passeio dá errado, você vai processar o hotel e o organizador do passeio. Então, é toda uma cadeia de responsabilidade aqui. Bom, então, para a gente fazer aqui um aliado para quem está escutando a gente, se a compra não deu certo, qual é o procedimento que eu devo adotar para reclamar? Como é que eu me viro? O primeiro passo é o seguinte: anotar todas as referências da compra, né? Você tentar, por exemplo, se você não teve um recibo impresso no portal, dá print. Se você não sabe como faz isso, tem as instruções lá de repente pergunta a alguém, dá um print da tela na hora, antes de fechar a tela, que você está efetuando a compra, armazena isso, guarda. Se você recebeu qualquer e-mail da empresa confirmando a compra ou não, também guarda. E você vai fazer todos esses arquivos em e-mail magnético para registrar a reclamação ou no consumidor.gov ou nas plataformas de reclamação dos PROCONs que existem também. E você guarda tudo isso, né? Hoje em dia com celular é muito comum a gente tirar foto. Se você não consegue dar print da tela, tira a foto da tela do computador, guarda isso para fazer a reclamação. Eu também, isso acontece comigo, eu sou um comprador de site chinês, né? Então muita gente está adotando esse tipo de compra também. Em caso de problema, o Código do Consumidor ampara essa compra, não? Porque eu fico com medo. Eu quando compro lá tem um dinheirinho que é um pouquinho lá de seguro, eu sempre pago aquilo, porque eu fico com medo que eu não vou recuperar aquilo. Mas eu fico amparado não com Código do Consumidor? Daniel, não. Tem gente que entende que sim, mas aí é uma situação muito complexa, porque o Código de Defesa do Consumidor, ele protege todos os consumidores, até mesmo nessas compras que são feitas de sites estrangeiros. Porque se o site, há o entendimento que se o site permite a venda aqui, e muitos desses sites colocam em português, sim. Você não entrou no site que estava no outro idioma, você clicou aqui, mas aí você não tomou esses cuidados de ver se o site tinha um representante no Brasil ou não. Então, se você não identificar nenhum representante no Brasil, você já está correndo um sério risco. Porque para você acionar, você vai depender ou de acionar e reclamar lá fora, no país do site, ou se você entrar com uma reclamação aqui, vai ter que entrar em todas as instâncias, pedir para expedir uma carta rogatória, né,
lá no país para executar essa decisão, porque é uma decisão estrangeira. Então é algo muito complexo para se ter. Dependendo do valor, você acaba desistindo. E como vale o ditado casa de ferreiro, espeto de pau, e você falou dessas compras feitas em site, eu mesmo, no início da pandemia, no ano passado, nós não tínhamos tantas máscaras vendendo como tem hoje. E a primeira oportunidade que eu vi de uma máscara sendo comercializada, eu comprei, e depois é que eu percebi que era um site que estava tudo em português, mas era um site chinês. E até hoje não chegou a minha máscara, né? Então, assim, pois é. Aí aquela avaliação, vale a pena reclamar? Não vale, porque era muito você... pouco. É a dor de cabeça. Então, o que vale é ter cautela mesmo, ou então você analisar. A minha esposa, por exemplo, ela compra muitas coisas que vê, assim, em sites, e às vezes não vem do jeito que ela queria, e muitas são importadas, então fica aguardando chegar, quando ela vai ver, tá totalmente diferente do que ela viu. Aí ela me pergunta o que eu faço agora, eu falo assim, ou senta e chora, ou passa adiante, porque não tem jeito, né? Não tem jeito não, graças a Deus eu nunca tive problema, mas eu compro coisa miúda, assim, coisa de informática e tal, uma coisinha ou outra, nada muito caminho, porque eu não quero que fique taxado lá e preso lá na receita lá. Também tem isso, né? Também tem isso. E muitas pessoas também compraram com esse negócio de pandemia, né? E aí eu estou quase fazendo uma consultoria, porque eu comprei antes da pandemia passagem para viajar e tal, mas aí quando veio a pandemia fiquei proibido de viajar. Aí já tinha reservado hotel e tal, e eu vou até contar o caso que aconteceu. Eu comprei uma passagem para São Paulo e um pacote, também com hotel incluído. E aí não pude viajar, porque estava proibido e tal, viajar, não sei o que. Aí eu fui trocar e meu pacote era promocional e dava direito ao café grátis. Quando eu consegui remarcar e fazer essa viagem, a pessoa que me atendeu falou que eu não poderia usufruir do café. Pô, fiquei possesso, fiquei chateado. Mas, tá bom, então me troca só a data, que já está fazendo alguma coisa, trocou, fui lá. Quando eu cheguei no hotel, eu falei na recepção o que tinha acontecido, assim, só comentando, não estava exigindo nada, só estava comentando. Ela falou, não, só vai tomar café. Aí me deu café de cortesia, entendeu? Assim, achei legal deles, assim. Então, mas assim, nem sempre é assim, né? E o que a gente faz nesses casos? Assim, eu pensei até que você fosse falar do cancelamento e não utilização. Isso por causa da passagem também, né? Eles cancelam, voa, venderam passagem, mas não vai voar, vende, sei lá, para os Estados Unidos, não pode entrar. Durante a pandemia foi editada uma medida provisória, depois foi convertida em lei, e que tratou justamente das questões de cancelamento de passagem, cancelamento de hospedagem, dando direito ao fornecedor, porque a gente tem que imaginar a pandemia, ela prejudicou todos, tanto o empreendedor quanto o próprio consumidor. Sim. Então, fazer valer friamente a letra do direito do consumidor poderia causar um transtorno econômico muito grande, porque muitas empresas executaram o capital de giro, coletaram dinheiro, mas não tinham como devolver aquilo tudo ao mesmo tempo. É como se fosse um banco, né? O banco não consegue devolver o dinheiro de todos os correntistas ao mesmo tempo. Ele gira o capital, né? Ele compra outras coisas. Então ele precisa de um tempo para devolver quando tem desistência. Isso eu estou falando com a desistência em massa. Mas no caso das passagens aéreas, muitas foram canceladas e muitas não puderam ser usadas. Ou porque a localidade estava em lockdown, ou porque o voo foi cancelado em termos de bloqueio de um país para o outro. O que aconteceu no seu caso? Foi um pouco diferente, você pôde viajar num outro momento oportuno, mas o pacote que foi ofertado para você foi desfeito. Isso foi um erro da empresa, porque se ela vendeu, tinha que garantir esse pacote promocional, porque foi o que você pagou. Vinculação da oferta. Agora, o que aconteceu? O empreendimento, ele, nesse caso, para parecer que está dando uma vantagem, mas ele procurou amenizar a sua reclamação, retornando com a oferta. É o que muitos restaurantes fazem. Quando a pessoa chega e fala assim, mas eu vi no cartaz que tinha direito a isso, um brinde, vai lá o estabelecimento e oferece o brinde. Porque tratar bem o consumidor hoje é um fator muito importante, diferencial, para você falar bem e você voltar mais uma vez. Porque o cliente insatisfeito, ele fala o cliente satisfeito fala para 3 pessoas, mas insatisfeito fala para 11. Sim. Então, assim, e a própria palavra cliente é aquele que volta, que retorna, né? O consumidor pode nunca mais voltar. E assim, era R$25, eu achei uma insensibilidade da pessoa do call center, porque o café estava lá, independente se eu fosse ou não, o café estava lá. O hotel ia ter o café todos os dias, entendeu? Foi o que a menina da recepção fez, ela falou, não, vamos corrigir isso agora, entendeu? Aí ela retornou, sem me cobrar, o direito ao café.
Acho esquisito. Mas a passagem eu também tenho, tá? Eu tenho umas passagens compradas aí que estão sofrendo cancelamentos, pro exterior e tal, estão sofrendo cancelamentos, e eu tô deixando elas quietas lá. Ou a pandemia acaba e eu consigo viajar, ou eles vão me devolver o dinheiro em algum momento, pelo menos acredito eu. Na verdade, pela legislação, é até na verdade, tem 18 meses para devolver. Então, quando você tem a opção de utilizar, né, o crédito que você tem, mas tem casos de pessoas que não vão poder usar. E ainda tem situações mais complicadas, de pessoas que tinham uma certa idade, aí, em função da pandemia, fica cada vez mais difícil viajar, e pessoas que inclusive, tinham adquirido, falecem, ficam com crédito, e como é que fica o herdeiro, né? Porque é um crédito em nome Isso dá muita confusão também. Então, a pandemia, ela trouxe uma situação nova para muita gente. E é óbvio que o bom senso é a melhor atitude a se tomar, né? Com certeza. Bom, William, foi muito bom aqui conversar contigo. Se você quiser desejar divulgar novamente aí suas redes sociais e contatos, seu escritório, pode ficar à vontade aí. Daniel, muito obrigado aí pela oportunidade também. Primeiro, a gente comemorar essa Semana do Consumidor, Dia do Consumidor. Março, a gente lembra justamente esse empoderamento que o consumidor teve. Eu me especializei na direito do consumidor e também na proteção de dados. O meu escritório, Terra Sarmento Rocha, fica à disposição de todos os ouvintes que quiserem procurar alguma questão sobre a área de proteção de dados, o direito digital, o direito do consumidor também. A gente está lá para isso. E eu sou professor, então tenho vários cursos aí também que eu estou atuando. As pessoas interessadas podem me localizar nas redes sociais. Eu sou anti-estressante, antidepressivo, antiaderente, então não tem problema nenhum. E assim, sou super acessível nas redes sociais. Tanto no Instagram, pode me localizar lá como William Rocha ou William Lima Rocha, ou então pelo nick, que é mais fácil localizar, né? @ WI3Ls WI3Ls Rocha sem o A. É mais fácil assim. Repete de novo isso aí. @ WI3Ls ROCH. Ok. Isso no Instagram e também no Facebook e no LinkedIn, em todas as redes sociais. Eu sou uma pessoa que é fácil de achar. Então, e estou sempre disponível para ajudar as pessoas também. E o escritório também está lá pronto para receber também. Eu diga. Bom, como tudo que é bom dura pouco, chegamos aqui ao final de nossa entrevista. Obrigado, William Rocha, mais uma vez por aceitar o nosso convite em participar aqui deste nosso bate-papo. Sucesso, muita saúde e, mais uma vez, volte sempre. Igualmente, Daniel, obrigado. É isso aí. Hoje conversamos com o William Rocha, consultor, advogado e especialista em proteção de dados, sobre o Dia do Consumidor. Gostou dessa entrevista e quer ouvir novamente? Ou você perdeu algum episódio do Splendor Entrevista ou quer compartilhar com seus amigos? Inscreva-se no canal da rádio no YouTube ou siga nossos programas no Spotify. A íntegra de nossos programas também está em formato de podcast no Splendor Play e pode ser acessada no endereço splendorplay.com.br. Vai lá, faz uma visitinha, curta as rádios nas redes sociais e inscreva-se em nossos canais. Ainda está com dúvida? É só dar um Google por Rádio Web Splendor que vai aparecer tudinho. Continue acompanhando a nossa programação, não saia daí. Até a próxima! Você acabou de ouvir Splendor Entrevista, um bate-papo animado e descontraído aqui na sua Rádio Web Splendor. Se liga aí, qualquer momento tem mais. Sempre ligado em você. Rádio Splendor.